Demais estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, recebendo aquilo que o Senhor tem às nossas vidas e aos nossos corações. Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra e eu gostaria de pedir que você redobre a sua atenção referente a esta palavra, para que realmente Deus venha trazer os ajustes necessários na nossa vida, no nosso coração, na nossa forma de pensar, de agir, principalmente de falar, proclamar, pronunciar, ok? Eu quero falar hoje sobre mudança de narrativa. Mude suas narrativas, ok? Querido, no dia a dia nós temos narrativa de tudo que acontece diante de nós. Dentro de nós temos uma parte peculiar chamada alma, e essa parte é a mais inquieta de todas dentro de nós, e ela sempre vai falar, ela sempre vai se expressar. A nossa alma ela tem uma qualidade de dar muito palpite. Você olha para alguma coisa, ela diz logo, está certo, está errado, é bonito, é feio, concorda, não concorda. Então sempre ela vai falar. O detalhe é quando a gente começa a expressar e coloca para fora uma narrativa que vai moldando as nossas vidas. As narrativas, querido, na maioria das vezes, ela vem através de palavras, mas ela também pode vir através de atitudes, comportamentos, porque o nosso corpo fala, nosso comportamento fala, né? E aí nós vamos mostrando algumas narrativas. O grande detalhe, querido, é que muitas vezes nós pegamos aquilo que nós pensamos e falamos e definimos como algo concreto, como algo definitivo. Achamos que é só aquilo. Muitas vezes o nosso estilo de vida, nosso modelo de vida, nossas situações econômicas, nossas situações emocionais, muitas vezes nós decretamos que é só aquilo. A minha vida é essa, eu estou conformado, eu nasci para isso, e somente isso, e nós vamos propagando essa narrativa. Mas eu queria chamar a sua atenção e lhe fazer pensar um pouco. Por que é que nos mesmos episódios nós vemos narrativas diferentes? Por que é que no mesmo acontecimento, duas pessoas podem ter uma narrativa diferente? Duas pessoas podem pensar e falar diferente na mesma situação, no mesmo acontecimento. Eu vou lhe dar alguns exemplos na Bíblia para nós começarmos a pensar um pouco e trazermos para o nosso cotidiano. A história de Davi e Golias, todos nós conhecemos, e diz que o exército de Israel, quando viu Golias, viu um gigante, um homem indestrutível, um homem que não conseguiriam vencer. Mas chega um rapaz, Davi, e vê a mesma cena, o mesmo gigante falando a mesma coisa, mas ele vê diferente. A narrativa dele é diferente. Enquanto que a narrativa do povo daquele exército era, não temos condições, capacidade de derrubar esse gigante, aparece um garoto lá em torno de 16 anos, ruivo, ainda marcado o rosto com as marquinhas da adolescência, e ele olha e diz assim, quem é esse incircunciso para falar contra o exército de Deus vivo? Veja que a cena é a mesma, o episódio é a mesma, mas tem duas narrativas diferentes. Exército vira um gigante, enquanto que do outro lado, um garoto viu um incircunciso. Qual a diferença? É que quando aqueles homens viam um gigante, eles olhavam e diziam assim, é alguém que nós não podemos derrotar. Mas do outro lado, quando aquele garoto viu que era um incircunciso, ele viu diferente, dizendo assim, esse homem não tem aliança com Deus. Se ele não tem aliança com Deus, nós podemos derrotá-lo. É justamente em cima disso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Porque é que na mesma situação na vida, o mesmo acontecimento, nós podemos ter duas narrativas diferentes. E isso pode trazer enormes conflitos para a nossa vida no dia a dia, pode trazer conflitos familiares, uma série de situações. Por quê? Porque nós temos narrativas diferentes em cima da mesma situação. O primeiro passo para nós entendermos é que de tudo aquilo que nós já falamos, decretamos da nossa vida, como fosse algo resolvido, pacificado na nossa vida, será mesmo que é o ponto final da história?
Será que essa história não dá para colocar um ponto seguido, uma vírgula e continuar fazendo uma nova narração na nossa vida, na nossa história? Não só o exemplo de Davi vem nos chamar isso, mas eu vou lhe dar outros exemplos na Bíblia. A Bíblia fala que quando o povo de Israel estava adentrando a terra prometida, Moisés mandou 12 espias. E quando os espias voltaram de lá, eles voltaram com duas narrativas diferentes. De um lado, voltaram 10 espias dizendo assim: a terra está cheia de gigantes e nós não vamos conseguir conquistar essa terra. Era a narrativa de 10 homens. 2 homens do outro lado, eles olham e dizem assim: realmente, a terra é do jeito que Deus prometeu. É uma terra que mana leite e mel. Inclusive, os seus frutos são grandes. Para você ter ideia, para carregar um cacho de uva, isso não é exagero, está escrito na Bíblia, eram precisos 2 homens colocar em uma vara e carregar, tamanho era o peso. Por que na mesma situação, mesmo episódio, eles viram 2 narrativas diferentes? 2 narrativas diferentes. Uns viram o impedimento de conquistar a terra, outros viram que aquela terra era igual como Deus prometeu. Vamos um pouco mais à frente. A Bíblia fala em Ezequiel, capítulo 37, que um profeta chega naquele lugar e Deus pergunta para ele: o que é que você está vendo? A primeira narrativa dele foi: estou vendo um vale de ossos secos. Mas depois que ele dialoga com o Senhor, e o Senhor dá uma palavra e ele ouve a voz do Senhor, você vai ver que a mesma pessoa agora muda a narrativa. O profeta agora ele diz que daquele lugar pode se levantar um grande e poderoso exército. Por que que o mesmo homem mudou a narrativa? Se olharmos um pouco mais na frente, nos dias de Jesus na terra, Jesus um dia se deparou com enfermos, pessoas que estavam possuídas de espíritos malignos, e a multidão olhava e reprovava aquelas pessoas, como se não tivesse nem oportunidade de estar naquele lugar. Jesus olhava e dizia: não, essas aqui são ovelhas perdidas da casa de Israel. Os mesmo grupo de pessoas que alguns rotulavam como pessoas que estavam debaixo de uma influência maligna, Jesus olha para o mesmo grupo de pessoas na mesma situação e tem uma narrativa diferente, dizendo que eles eram ovelhas queridas do coração de Deus. Ainda no ministério de Jesus, nós vamos observar que Jesus um dia entra em um templo, uma sinagoga, como se fosse um templo como esse, e quando ele começa a pregar, chega uma mulher encurvada, e a Bíblia diz que ela estava sofrendo daquela encurvatura por 18 anos, e a Bíblia também revela que era por uma obra maligna, que ela estava há 18 anos encurvada. Enquanto alguns olhavam para aquela mulher como se fosse uma pessoa que estava carregando uma enfermidade, espírito maligno, por consequência dos atos dela, Jesus olhava e dizia: essa é uma filha de Abraão. O que Jesus queria dizer ao chamá-la de filha de Abraão? Que ela tinha direito às promessas que Deus um dia tinha liberado para os descendentes de Abraão. A minha grande questão, justamente, querido, dentro dessa introdução é: por que no mesmo momento, numa mesma situação, há pessoas com 2 narrativas totalmente diferentes? E eu lhes respondo: tudo depende de quem você decidiu receber instrução e que tipo de instrução você guardou na sua mente e no seu coração. Para alguns, que a mente recebeu instrução apenas de derrotas, olhava, via gigante, via impossibilidade, via pessoas discriminadas, via situações sem jeito e sem solução. Mas para outros que tinham recebido instruções da parte de Deus, tinham recebido instruções do céu, eles viam diferente. Eles viram como oportunidade de conquista, eles viram como oportunidade de serem vencedores, eles viram oportunidade de libertação, eles viram oportunidade de uma nova história, de uma nova vida. Por quê? Porque tudo depende do que está guardado dentro de nós. E é justamente sobre isso que eu deixo uma segunda pergunta para você. O que é que forma as nossas narrativas? Qual é a base para nós falarmos o que nós falamos hoje?
para você ter o seu nível de discurso que você tem hoje, de você dizer alguma coisa. O nível de conhecimento e inspiração que está dentro de nós, querido, é que vai decidir que tipo de narrativa você tem. Diante disso, eu quero ler um texto da Bíblia com você. Talvez o que você disse, pastor, já começou a pregar e ainda não leu a Bíblia. Vou ler agora, calma. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Olha o que Jesus falou nesse texto de uma forma muito importante. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o quê? Veja aí, está na tela para você. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o quê? O bem. Agora vamos ver, gente com outra narrativa. Já o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. E aí o motivo está explicado no final do versículo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós não temos, querido, como ter uma narrativa diferente daquilo que nós guardamos no nosso coração. Não tem. Muitas vezes as pessoas têm algo guardado no coração, tem uma narrativa, e quando essa narrativa é colocada, que alguém confronta essa narrativa, sabe qual é a rota de fuga? Eu estava brincando, é brincadeira, mas a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio no coração. E o livro de Provérbios também diz que aquele que engana o seu irmão e depois diz que é brincadeira, esse é maldito. Uau! Então, muitas vezes a gente, para disfarçar a situação, talvez a gente reclama da vida, fala alguma coisa. Por quê? Da onde nós tiramos aquilo que nós falamos? Do que está guardado dentro do seu coração. Do que está guardado dentro de você. Dentro de mim, dentro de nós. Aquilo que está guardado dentro de nós é o que nós falamos. É a narrativa que expressamos. Agora, o texto é muito claro de Lucas 6,45 que eu li, que diz o seguinte: se você tem guardado bons tesouros no seu coração, a sua narrativa será boa. Agora, se você guardar maus tesouros no seu coração, a sua narrativa será má. Porque não tem como dizermos que temos uma narrativa e que guardamos outra coisa em nosso coração. A boca só fala do que está cheio no coração. Se uma pessoa usa a sua boca sempre com palavras pessimistas, xingando os outros, desqualificando os outros, é porque assim ela se sente. Agora, quando ela tem uma inspiração diferente, algo diferente inspira o seu coração, ela consegue, mesmo no momento ruim, ter palavras boas, ter palavras de vida, ter palavras de ânimo. Por quê? Porque aquilo que eu entesourar no meu coração será aquilo que eu irei falar. A narrativa, querido, da sua boca, da minha boca, da nossa boca, denuncia o que está no nosso coração. Aquilo que nós falamos, a narrativa da nossa boca, denuncia aquilo que nós temos guardado no nosso coração. E queira, um momento ou outro, nós vamos acabar expressando o que realmente está dentro do nosso coração. Então, querido, quais as suas narrativas no dia a dia? No dia a dia, o que é que você tem falado? O que é que você tem expressado sobre a vida? Vamos ver alguns exemplos? Diante de um dia de adversidade, um dia que você tentou fazer as coisas e nada deu certo, as coisas deram errado, não saiu do jeito que você planejou, qual a sua narrativa nesse dia? No dia da adversidade, você desiste e diz assim, não tem jeito? Ou você é daquele que diz assim, Deus está no controle? Pode não ter dado certo hoje, mas Deus está no controle. O que vai fazer a diferença de uma pessoa diante da adversidade dizer assim, não tem jeito, e a outra dizer assim, Deus está no controle? O segredo está aqui no meio, o que ele já guardou no seu coração. Se ele guardou uma experiência com Deus, uma fé com Deus, ele vai dizer, Deus está no controle.
Agora, se ele guardou qualquer outra coisa que não veio de Deus, ele pode simplesmente dizer: desisto, não tem jeito. Diante de uma tragédia da vida, porque nenhum de nós, queridos, estamos isentos do dia mau. Eu não venho aqui enganar você dizendo: olha, depois de você encontrar Jesus, tudo vai ser mil maravilhas. Isso não existe. A Bíblia diz que a gente, enquanto estiver nessa terra, nós vamos ter lutas. Está na Bíblia. A Bíblia também diz que ninguém está isento do dia mau. O que é o dia mau, pastor? É o dia que a gente vai enfrentar uma perda, um luto, uma dificuldade, vai enfrentar problemas. Mas não é só isso não, a Bíblia também diz que há dias de glória, amém, queridos? Há dia de glória, há dia de recompensa, há dia de renovo de Deus, há dia de proteção, de graça. Inclusive os dias bons que a Bíblia profetiza são mais e acontecem mais na nossa vida, que nós só prestamos atenção na tragédia. Há dias na nossa vida que nós passamos o dia inteiro, Deus nos deu proteção, nos livrou, não deixou que mal nenhum acontecesse conosco, aí a gente olha e diz assim: foi um dia normal, um dia comum. Não, esse foi um dia bom, porque o Senhor guardou e protegeu, você nem viu. Os anjos estão trabalhando tão bem, que você nem percebeu que eles trabalharam para você, que eles te guardaram, que eles te protegeram. Isso é um dia bom, por isso nós temos que agradecer a Deus. Mas tem os dias ruins, os dias das tragédias. E no dia que acontece uma tragédia, qual a narrativa da nossa boca? Uns vão dizer assim: Deus não existe, porque se existisse não deixaria isso acontecer. Outros, na mesma situação, na mesma tragédia, podem dizer assim: Deus continua sendo Deus. Apesar de tudo, Deus continua sendo Deus. Por que alguém, numa tragédia como essa, pode ter duas narrativas totalmente diferentes? No dia de conquista, não vamos falar só das coisas ruins, vamos falar de coisas boas também. No dia de conquista, no dia que você conquistou alguma coisa, ou viu alguém conquistando alguma coisa, qual a narrativa da sua boca? Alguns vão dizer assim: foi sorte. O que aconteceu foi sorte. E a sorte só acontece com os outros, não acontece comigo. Enquanto outros que vão dizer assim: não, isso não é sorte, isso é provisão de Deus. Por que é que na mesma situação, duas pessoas vão narrar totalmente diferente? Vamos um pouquinho mais na frente. Qual é a narrativa da nossa boca quando a gente vê o sucesso e a felicidade dos outros? Aí é complicado, né? Muitas vezes a gente olha o sucesso e a felicidade dos outros e fica dizendo assim: essa pessoa não merece. Como que Deus abençoa essa pessoa? Ela não merece. Eu é que mereceria. Enquanto que outro vai olhar a mesma situação, aquela mesma conquista da outra pessoa e vai dizer assim: uau, graças a Deus, Deus o abençoou. Por que é que duas pessoas vão ter narrativas totalmente diferentes? Por quê? E eu já tenho algumas respostas que já lhe dei hoje. Depende daquilo que está guardado no seu coração. As suas, a minha, a nossa narrativa denuncia exatamente o que está guardado dentro do nosso coração. Mas, querido, a pior tragédia para o ser humano, enquanto viver nessa terra, é ele ser portador de narrativas, de derrotas limitante e preconceituosa. Isso mostra que a nossa alma não está bem, que o nosso coração não está bem, que os nossos sentimentos não estão bem. Quando as narrativas da nossa boca sempre olha e diz assim: isso aqui não tem como fazer, isso aqui não tem como vencer, isso aqui não tem como ultrapassar. Tudo na vida a gente coloca um limite, aí diz assim: eu não consigo porque eu não tenho conhecimento. Outros já até se xingam, dizem assim: eu não consigo porque eu sou burro. Outros olham e dizem assim: eu não consigo porque eu não tenho dinheiro, porque eu nasci pobre. Eu não consigo por causa do meu grau de instrução, eu não consigo por causa do lugar que eu nasci. E vive a vida toda com esse tipo de narrativas. E eu quero te dizer, sabe qual é o maior problema de carregarmos esse tipo de narrativas?
É porque nós ouvimos as pessoas erradas. Ouvimos pessoas que sempre reclamaram da vida, sempre se maldisseram da vida, que sempre foram frustradas na vida. E se nós ficarmos ouvindo esse tipo de gente e guardar no nosso coração, infelizmente a sua narrativa será igual. Porque nós só falamos aquilo que nós armazenamos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro dos nossos sentimentos. Muitas vezes, querido, nós não conhecemos Deus verdadeiramente, porque em vez de procurarmos conhecer a Deus, nós ficamos pelo que os outros disseram de Deus. Quando Jesus se encontrou com uma mulher em João capítulo 4, que a Bíblia apenas chama de mulher samaritana, porque ela pertencia ao povo samaritano, Jesus começa a falar com aquela mulher, e aquela mulher ela começa a dizer assim: olha, sendo você judeu, como é que você vem pedir água para mim? Porque nós não podemos falar, porque eu sou samaritano, você é judeu. Por que ela tinha aquela barreira, aquele preconceito? Porque ela cresceu ouvindo que judeu e samaritano não podiam se comunicar. Então aquela mulher estava cheia de limitações na sua alma, cheia de relacionamentos que não davam certo. Por quê? Porque no coração dela era armazenado tudo que os outros falaram para ela que não era bom. Jesus agora tenta levar ela para um outro nível, dizendo assim: filha, escuta o que eu estou te falando, vamos mudar essa narrativa. E ele pegou, Jesus sai totalmente daquele assunto e diz assim: sabe o que é que eu estou fazendo na terra? Eu estou procurando adoradores. Eu não estou procurando gente que só reclama da vida, eu estou procurando adoradores. E esses o Pai está procurando. Aí sabe o que ela diz? Mas sobre adoração a gente tem mais um conflito. Porque vocês dizem que a gente tem que adorar lá no templo em Jerusalém. Nossos pais disseram que a gente tem que adorar no templo deste monte. Ou seja, ela não sabia nem adorar a Deus. Por quê? Porque ela ficava ouvindo a confusão dos outros. Cada um dizia uma coisa. E agora ela não tinha uma decisão. Qual era o resultado da vida dessa mulher? Ela já tinha passado por 5 relacionamentos, por 5 casamentos. Nenhum tinha dado certo. Sabe por quê? Porque ela armazenou na alma e no coração só o problema que os outros falavam. Essa mulher não tinha tido ainda a oportunidade de armazenar no seu coração coisas que edificaria a sua vida e edificaria a sua casa, o seu lar. Mas ela deixava transbordar no seu coração o quê? As informações que os outros disseram, as derrotas, as limitações, os preconceitos. E por isso, ela estava naquela vida. Jesus agora chega com ela e começa a falar, e começa a ensinar, começa a mostrar o que a Bíblia dizia. E agora quando ela vai tendo esse encontro com Jesus, foi mudando. Faça uma tela mental. O coração dela agora foi sendo derramado para fora. Tudo que ela tinha guardado de preconceito, de derrotas, de sofrimento, de frustração, foi sendo jogado para fora e agora ela foi recebendo a palavra de Deus, foi recebendo. Como é que termina esse diálogo dela com Jesus? Ela que tinha vindo escondida do vilarejo que ela morava para tirar água num poço meio-dia, e meio-dia naquela região da Palestina é quente. Ela volta agora para o vilarejo gritando e dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei um profeta. Por que aquela mulher, ela sai de casa com uma narrativa totalmente preconceituosa, derrotada, e ela volta agora com uma narrativa diferente? Porque ela mudou as informações do seu coração. Ela passou a dar ouvido em outras informações que podia limpar o seu coração. Quantas vezes, querido, nós estamos sendo limitados de receber coisas de Deus, porque o nosso coração está cheio daquilo que os outros falaram, das informações que o mundo nos passou, em vez da gente ir na fonte e descobrir qual a verdade. E a gente forma um bando de preconceito no nosso coração, a nossa narrativa fica amarga, os nossos relacionamentos problemáticos, a nossa vida começa a ficar que nem nós mesmos, tem hora que a gente não quer se suportar mais. Mas Jesus mostrou, querido, que quando a gente deixa os preconceitos de lado e busca um relacionamento com Ele, Ele muda o tesouro do nosso coração e a narrativa da sua boca também vai mudar.
vai ser outra, vai começar a ser completamente diferente. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, mesmo assim, querido, como era para ser a narrativa de um homem que passou a vida pregando o evangelho, ensinando, fazendo o bem, e por causa desse bem ele está preso. Como poderia ser a narrativa de uma pessoa comum numa situação como essa? Poderia ser a narrativa dizendo assim, tá vendo? Eu fiz o bem, não recebi nada em troca. Eu me esforcei tanto para fazer as coisas de Deus, e agora eu estou preso nessa cadeia. Podia ser a narrativa. Mas a gente vê que a narrativa dele era diferente. Ele aproveitava os pedaços de papéis, de papiro que chegava até ele. A única coisa que ele pediu na cadeia foi papiro, de tinta e uma pena. E ele escrevia palavras de aconselhamento, palavras de instrução, de revelação para as pessoas. E ele escreveu para 2 discípulos, jovens discípulos, chamados Timóteo e Tito. Como também escreveu carta para as igrejas em Tessalônica, em Coríntios, em Efésios. E em todas elas, ele sempre disse uma coisa: não sejam conduzidos por fábulas. Não sejam conduzidos pelo pensamento humanista grego, mas seja conduzido pela palavra de Deus. Querido, quantas vezes nós estamos limitados na vida, porque a narrativa da nossa boca é por causa de uma fábula. O que é uma fábula? Uma mentira que fizeram assim muito bem elaborada a história que nós acreditamos. Vamos trazer para a nossa linguagem aqui do Brasil, essas fábulas? Superstição. Quantas vezes nós somos limitados porque nós acreditamos em superstição? Quando a gente para assim, a gente fica até com vergonha, não fica? A gente tem acreditado um tempão numa superstição, e depois a gente olha e diz assim, meu Deus, como é? Da onde surgiu isso? Porque quando a gente ouve sobre uma superstição, a gente não vai lá saber do que se trata. A gente só acredita. Alguém chegou um dia e disse assim para você uma superstição: não varra a casa para fora, para a porta da rua, porque senão você está varrendo a sua... Vamos lá, gente, você sabe. Está varrendo a sua riqueza. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: lixo só é riqueza para quem faz reciclagem. Se você não fizer reciclagem, lixo vai continuar sendo lixo. Mas muitas vezes nós ficamos com esse tipo de superstição e narramos isso. E brigamos com os outros. O filho, hoje, nos dias de hoje, pai e mãe tem que ser pai e mãe de verdade, né? Raiz, senão o filho nem ajuda em casa. E deve ajudar. Porque, meu irmão, a sua casa é uma casa, uma habitação, não é hotel. O seu filho morar lá de graça e não fazer nada. Ok? Ele é parte da família, ele tem que contribuir com alguma coisa. E quando eles começam a trabalhar, não fica com, coitadinho meu filho, não, dá conta de luz para ele pagar. É. Porque antes dele pagar a conta de luz, ele acha que durante 365 dias no ano é Natal. Ele deixa todas as luzes acesas. Dá o primeiro talão de luz para ele pagar. Você vai ver, querido, que ele vai pagando. Vai ter um dia de você entrar assim no banheiro e vai se assustar. E o que você está fazendo no escuro? Estou economizando luz. É ou não é? Então, voltando aqui. Então, muitas vezes nós estamos nessa situação, querido. Presos por causa de fato, porque alguém nos falou. Nós estamos acreditando e narrando coisas que estão limitando a nossa vida, porque alguém nos falou. E a gente colocou isso no coração, querido, e tudo. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Vou pedir até para você repetir, para você guardar. Diga tudo que eu guardo no meu coração vira um tesouro. Por quê? Por que isso, pastor? Porque tesouro você guarda. O que não tem valor, você joga fora, sim ou não? Se você guardou, é porque tem valor. O meu e o seu coração, querido, é um lugar de guardar tesouros. Mas o texto que eu li para você diz que o homem bom, ele guarda o tesouro bom. Mas o homem mau, ele guarda o tesouro mau. O que é que nós temos que guardar no nosso coração? Rancor, mágoa, raiva de alguém que um dia nos machucou, feriu.
Eu digo uma coisa que há muito tempo, e eu vou repetir hoje, porque nós temos pessoas novas aqui, e eu gosto sempre de falar isso. Querido, se tem a pior coisa da vida, é você ficar com raiva de alguém, sabe por quê? Porque ele mora de graça na sua mente, sem pagar aluguel. Fica com raiva de alguém e tenta dormir. Consegue? Você rola para um lado, rola para o outro, e rola para o outro. Ou seja, você guardou um tesouro mau no seu coração. Agora, fala para mim aqui. Quando você vai dormir com raiva de alguém, o que é que você pensa fazer? Amanhã eu vou comprar um revólver, vou dar um tiro no meio da cara. Ainda bem que a gente pensa e não tem coragem, né? Vou contratar um pistoleiro. Eu não tenho coragem, mas eu vou contratar um pistoleiro. Mas ainda bem que eu não tenho dinheiro, senão eu contratava. E a gente vai guardando isso no coração. Aí você levanta no outro dia para trabalhar. Perdeu a noite de sono, aborrecido, mágoa, o sangue cheio de cortisol. Aí você chega no seu local de serviço, alguém diz para você, bom dia. Você diz, bom dia por quê? A pessoa não tem nada a ver com o teu problema, com os teus pensamentos criminosos. Mas você quer derramar sobre ele também. Por quê? Porque você guardou um tesouro mau no seu coração. E a narrativa dali para frente vai ser má. Ao ponto que os outros colegas de trabalho vão dizer um para o outro assim, não fala com fulano hoje, que hoje ele está azedo. Hoje está insuportável, está terrível. Por quê? Porque a boca só vai falar daquilo que eu guardei no coração. Agora faz um exercício. Tenta perdoar essa pessoa, faz uma oração antes de dormir, diz assim, Deus, eu perdoo, eu libero do meu coração, eu peço que o Senhor traga essa unção de paz na minha vida. Aí deita para dormir. Você dorme bem. No outro dia você amanhece bem, inspirado, para trabalhar. Pessoas vão chegar com você lá trazendo problema, você vai rapidinho, a sua mente funciona e você acha soluções. Por quê? Porque na hora que você perdoou, você guardou um tesouro bom no seu coração. E a sua boca, minha boca, a nossa boca, só vai falar daquilo que está no nosso coração. Por isso, querido, nós não podemos ser movidos por narrativa de dores. Querido, em nome de Jesus, eu não estou aqui discriminando você, põe amor nas minhas palavras, estou aqui tentando te ajudar hoje. Mas não dá para a gente viver a vida toda dizendo assim, porque nessa vida eu sou um desgraçado, ninguém me ajuda, eu fui abandonado, nunca ninguém me estendeu a mão, nunca ninguém deu uma chance. Querido, tem pessoas que nasceram numa situação bem pior do que a sua, já passou por dramas, por dores pior do que a sua. E por que tem uma narração diferente, tão boa? Repito, e vou repetir até o final dessa palavra. Tudo depende do que você está guardando no seu coração. Tudo depende do que você está guardando dentro de você. A Bíblia diz que não tem como sair da mesma fonte, água doce, água amarga. Não tem. Ou é doce ou é amarga. Então não dá, querido. E aí eu vou chamar para nós que temos já um conhecimento de Deus, estamos aqui na casa do Senhor. Não tem como nós termos uma narrativa aqui na igreja de agradecimento, de glorificação ao Senhor e saímos daqui e temos uma narrativa lá fora de reclamação, de julgamento das pessoas, de acusação. Não dá, querido, nós não podemos jorrar duas águas. Isso mostra o quê? Que aquilo que você mais jorra é o que está no seu coração. Você passa o quê? 2 horas, 4 horas por semana na igreja, disfarçando ter uma fonte boa, mas vai passar quantas horas fora com uma fonte má no seu coração? Isso mostra qual é o tesouro do seu coração. As narrativas, querida, eles vêm das fontes que nós alimentamos. E a pergunta é, quais as fontes que têm alimentado o seu coração? Quais são os conhecimentos que têm alimentado o seu coração? Conhecimento de religiosidade? Talvez é o que alimentou o seu coração. Não, porque desde que eu nasci, eu aprendi que servir a Deus tem que ser assim.
Ok, isso foi o que falaram para você, mas é o que a Bíblia diz? É o que Deus realmente quer para você? Porque existem conceitos religiosos que infelizmente nos limitam. Por isso que Jesus, quando veio à Terra, veja bem, Jesus, ele veio para libertar, inclusive, de conceitos religiosos. E não tem problema nenhum, querido, no determinado da caminhada, a gente mudar os nossos conceitos religiosos que estão errados. Porque princípio da Bíblia não muda, ok? O que é princípio na Bíblia não muda. Agora, o que é interpretação dos homens são totalmente mutáveis. Eu não tenho problema nenhum de mudar os conceitos que eu aprendi um dia, que depois eu percebi que não era aquilo que a Bíblia dizia. Quais as fontes? Talvez as fontes estão no seu coração, a dor de uma traição. É a fonte que está no seu coração. Aí você começa a rotular todo mundo. Nenhum homem presta, todas as mulheres são iguais. Então, não vou confiar mais em ninguém e tal. Por quê? Porque foi o que você colocou dentro do seu coração para ser fonte decisiva. Aí você se torna uma pessoa possessiva, ciumenta, uma pessoa que quer limitar. Se pudesse, prendia os outros numa jaula e dizia assim: você é propriedade só minha. Por quê? Por causa da fonte do coração. Qual é a fonte do seu coração? Um sofisma? O que é um sofisma? Uma mentira que foi bem contada, que você acredita que é verdade. Isso é um sofisma. É uma mentira bem contada que alguém acredita que é verdade. Inclusive, os maiores ditadores que já houveram na história da humanidade, eles sempre usaram desse artifício. Repita uma mentira várias vezes que as pessoas acreditarão nela. Felizmente. Será que é isso que é o tesouro do nosso coração, que nós estamos acreditando e é por isso que nós temos repetidas narrativas? Será que são as dores da alma? A dor de um abandono, de uma rejeição? E por causa disso, nós repetimos a mesma coisa, Medo. Será que já passamos dias de perigo na vida e o que alimentamos no nosso coração só alimentamos com o medo? Com a incredulidade? Essa é terrível. Eu não creio mais em Deus, eu não creio no que fala, para mim ninguém presta, para mim pastor não fala é mentira, o que padre fala é mentira, todo mundo é blá, 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 blá. Será que é isso que nós temos alimentado no nosso coração? E nós temos derramado? Pois Paulo nos ensinando em Romanos capítulo 12, e o versículo 2, é um dos textos mais icônicos que eu amo na palavra de Deus. Romanos 12, 2 diz assim, eu gosto dessa versão aqui, da versão da Bíblia King James, diz assim: não vos amoldeis ao sistema deste mundo. A versão mais conhecida é assim: não vos conformeis com este mundo. Mas essa versão, ela vai mais profunda e diz assim: não vos amoldeis com o sistema do mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Queridos, o que garante que o que nós conhecemos até hoje está 100% certo? Precisa haver renovação na nossa mente. Porque se eu renovar a mente, olha a consequência boa quando eu renovo a mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só vem quando eu renovo a mente. E eu só consigo renovar a minha mente quando eu tenho fontes que vão trazer tesouros bons no meu coração. Isso renova a minha mente e muda a minha narrativa. Por isso, querido, é que nós falamos da palavra de Deus, nós falamos da Bíblia. Porque a Bíblia está há séculos, há milhares de anos, entregue a nós. Mas ela continua fiel e verdadeira. Os conceitos do mundo vão mudando, mas a palavra de Deus, ela mesmo diz, permanece para sempre. Se há, querido, uma fonte poderosa que nós podemos fazer bons tesouros nos nossos corações, é a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus, é guardarmos a palavra de Deus. Porque aquilo que nós guardamos, alimentamos, instruímos a nossa mente, é a base da narrativa da nossa boca. Então, por isso que a palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, em conhecer a sua palavra.
A narrativa da nossa boca, querida, denuncia o tamanho da nossa fé. Aquilo que nós falamos denuncia também o tamanho da nossa fé. Se nós acreditamos em Deus de verdade ou não. Se acreditamos ou só uma fachada. Já dei exemplo, no dia de uma adversidade. Se eu começo a dizer assim, Deus não existe, Deus me abandonou, isso demonstra que eu perdi a fé. Agora, mesmo no mesmo dia, quando eu vejo alguém dizendo assim, Deus continua sendo Deus, Deus está no controle, eu creio que pode vir um dia mau, mas vai surgir a alegria do Senhor na minha vida ao amanhecer. Por quê? Porque ele extraiu isso da onde? Da Bíblia, da palavra. Deixa eu usar um exemplo para você, de uma mesma situação, duas pessoas com narrativa diferente, olha o resultado. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Deixa eu contar o fundo histórico que estava acontecendo. Cidade de Samaria, cercada pelo exército inimigo, que era uma estratégia de guerra, cercava, para que as pessoas lá dentro começassem a passar a ter fome, necessidade, se rendessem sem lutar. Então, quando eles não queriam fazer guerra, eles só cercavam, não entrava ninguém, não saía ninguém, não entrava comida, nada. O cerco já estava durante bastante tempo. E começou a haver fome dentro da cidade. Para você ter ideia, a Bíblia chega a dizer que a cabeça de um jumento era vendida por um salário de um mês. O que é que tem para comer na cabeça de jumento? Eu nunca comi, mas eu acho que nada. E olha que eu sou exótico para experimentar comida diferente, mas nunca comi. Vou comer o cérebro que está lá dentro. Eu acho que nem carne tem. Nem um alimento comestível, né? Mas a necessidade era tão grande, vamos pensar no salário mínimo. A pessoa, o indivíduo, pagar hoje R$1.300 na cabeça de um jumento para comer, é porque a necessidade era muito grande. Diante de toda essa necessidade, já estava um negócio tão extremo, que o rei um dia, passando pela muralha, ele viu duas mães, olha bem, querido, duas mães conversando, olha qual era a conversa delas. Olha, não tem jeito, nós vamos morrer aqui mesmo. Vamos fazer um acordo entre nós? Hoje, eu sacrifico meu filho, e a gente come, e quando terminar, daqui a alguns dias, você sacrifica o seu filho, e nós comemos. Querido, isso é o extremo, porque qual é a regra normal? É a mãe dar vida pelo filho, sim ou não? As mães aqui de plantão. Qualquer coisinha já assim, epa, meu filho não. Mas chegar ao extremo da mãe dizer assim, vamos comer, é porque já estava desesperador, as pessoas já não estavam mais tendo nem raciocínio. Tamanho era a dor. Aí aparece um profeta, no meio desse caos. Ele diz assim, assim diz o Senhor, amanhã, daqui a 24 horas, nesse mesmo horário, vai haver tanta comida sobrando nesse lugar, que vai se vender um alqueire de trigo, pelo preço de um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Vamos traduzir para hoje. Amanhã vai ter tanta comida aqui que você vai comprar um alqueire plantado de milho pronto para colher por R$100. Isso o profeta falou. O profeta tirou isso da onde? Do que Deus ministrou no coração dele. E ele falou. Parece do outro lado um capitão da guarda, o principal deles, e diz a seguinte expressão: nem que Deus abra a janela do céu, isso não acontece. Mesma situação. Eu não julgo esse capitão não, querido, porque no momento de desespero a gente fala cada coisa impensada, até contra a palavra de Deus. Deus levanta o profeta e dizendo assim, olha, olhei o clamor de vocês, o drama de vocês, e vou trazer uma solução. Um alqueire de trigo por R$100. Aí o outro olha do lado e diz assim, nem que Deus abrisse a janela do céu, fizesse chover trigo, mandioca, ouro de lá, não tem como. Não tem. Só que, querido, Deus
quando falar alguma coisa para você, guarde isso essa informação que eu vou lhe dar. Quando Deus falar alguma coisa para você, Ele já providenciou o resultado, os seus olhos que não viram. Por quê? Porque Ele quer estimular em nós fé. Aquilo que vemos não precisa de fé. Agora, o que não vemos é que precisa de fé. Olha a estratégia de Deus. Eu falei para você que a cidade estava passando fome, por quê? Porque ela estava cercada por um exército inimigo. Sabe quantas pessoas tinha naquele exército inimigo? 185 mil homens de guerra. Homem de guerra, vamos comparar a fome de um homem de guerra com a fome de um pedreiro. Pedreiro come pouco? Vamos lá, não esconde não aí o pessoal aí. Você passa 7 da manhã, você levanta, bate firme ali naquele trabalho, chega na hora do almoço, você diz assim, vou comer uma saladinha. É assim? Né, André, é assim? Não. A gente faz um pratinho que diz que é um prato de pedreiro, né? É aquele assim, que se... Aí você diz assim, cadê o irmão? Ele está escondido atrás da montanha. Aí ele vai lá e... Agora imagina 185 mil homens comendo nessa quantidade. Precisa de pouca comida? Vai lá, gente, precisa de pouca comida? Precisa de muita comida, muita. Aí sabe o que acontece? Aquele exército estava cercando, eles tinham muita comida em estoque, mas muita. Para 185 mil soldados de guerra, precisava de muita comida. Aí o que Deus faz? Mandou só um anjo de noite, no meio do arraial deles, fez uma confusão, eles acordaram apavorados, pensando que estavam sendo atacados, um começou a lutar contra o outro no escuro, o certo é que eles acabaram morrendo. Quando Deus quer fazer alguma coisa, querido, Ele sempre vai fazer da forma inesperada. No outro dia de manhã, que eles já estavam mortos, 4 homens que eram leprosos, leproso naquela época era uma doença contagiosa que eles não conheciam tratamento, eles expulsavam a pessoa para morar fora da cidade. Os 4 leprosos estavam lá de manhã cedo, aquela fome, barriga lá dentro, ficaram pensando assim, rapaz, o que é uma feridinha para quem já está leproso, né? Já que não tem comida aqui na cidade, vamos lá no exército inimigo e a gente pede um pouquinho de comida para eles. Se eles derem comida para a gente, bem. Se matarem a gente, ó, já estamos praticamente podres mesmo. Vamos embora. Saíram os 4. Quando eles chegaram lá, que eles olharam e disseram assim, uau, o que aconteceu aqui, gente? Todo esse pessoal. Eu fico tentando imaginar a cena, né? E eles olhando assim, mas talvez um daqueles mais faminto um pouquinho, disse assim, gente, tem comida ali. E foram para lá e começaram a comer. E quando eles se fartaram, eles disseram assim, gente, vamos avisar o pessoal lá da cidade, que tem comida aqui sobrando. Vamos! Saíram os 4. Chegaram na porta da cidade e gritaram, gente, o exército inimigo morreu, não sei como, mas que morreu, está todo mundo mortinho. E tem comida lá sobrando. Meu irmão, arrebentaram o portão da cidade e saíram correndo. E foram para lá e todo mundo cata saco de comida e vai botando na costa e vai correndo. E quando eles vão correndo de volta para entrar na cidade, porque eles achavam que poderia ser só uma armadilha do inimigo, né? Que eles cataram tudo, que saíram correndo para a cidade. Quem é que está em pé na porta da cidade? O capitão, que diz que se nem que Deus abrisse a janela do céu e derramasse comida de lá, que não cumpria. E ele viu aquela multidão vindo de lá correndo, com saco de comida, com tudo que era tipo de comida na mão. Ele viu a bênção na mão dos outros, mas não deu tempo de comer, porque ele foi atropelado pela multidão e morreu pisoteado. Está na Bíblia, segundo Reis 7. O que é que isso mostra? Qual foi o resultado? Deus honrou a fé da palavra do profeta, honrou a fé que estava no coração do profeta. Mas, ao que tinha o mau tesouro da incredulidade no seu coração, ele viu a bênção na mão do outro, mas a bênção nunca chegou nele. Esse é o problema da incredulidade. É nós vermos a bênção na mão do outro e não vermos ela na nossa mão. E aí depois a gente quer culpar quem? Deus, mas a culpa não é dele. A culpa
é da incredulidade que nós armazenamos no nosso coração. Por quê? Porque eu ouvi alguém falar, porque eu não fui buscar conhecimento na palavra, por causa de uma situação que eu vi, que eu entendi do meu jeito, e agora manteve a incredulidade no meu coração. Então, querido, o profeta revelou no dia mau que ele tinha fé no coração ao dizer que Deus ia prover. O capitão provou a incredulidade do seu coração quando ele duvidou do que Deus tinha falado. Que hoje, querido, a gente não possa fazer como esse capitão. Não feche seu coração para essa palavra. Coloque amor nessa palavra. Se bateu em alguma área da sua vida que doeu um pouquinho aí, não é maldade, querido. É provisão de Deus para mudar a nossa narrativa, para mudar a linguagem da nossa boca, para mudar a nossa vida. Porque, querido, quando nós mudamos a nossa narrativa, nós mudamos a nossa vida. Amém? Então diga comigo, quando eu mudo a narrativa, eu mudo a minha vida. Isso pode ser para bem ou para mal. Se eu mudo a minha narrativa para o mal, eu estou transferindo a minha vida para o mal. Agora, se eu mudo a minha narrativa para o bom, eu estou transferindo a minha vida para o lado bom, para as coisas boas. Porque a narrativa, ela vai na nossa frente como pavimentando caminhos. Nós podemos observar, querido, de todos os exemplos que eu dei para você na Bíblia, vou citar mais alguns para encerrar, que o que mudou o tesouro do coração daqueles homens foi quando eles verdadeiramente tiveram um encontro com Deus e começaram a aprender verdadeiramente sobre Deus. Não o que os outros diziam, não o que eles achavam, não o que eles julgavam, mas começaram a aprender realmente sobre Deus na sua vida e nos seus corações. Porque quando nós escutamos a voz do Senhor e guardamos no nosso coração, muda a narrativa dos nossos lábios e, consequentemente, mudará também a nossa vida. Jacó, quem, queridos? Jacó. Esse homem, ele tinha uma narrativa no seu coração. A narrativa dele era de engano, de jeitinho, de trapaça, de usurpador, porque era o tesouro que ele guardou no coração dele. Até um dia que ele se encontrou com o Senhor no Val do Jaboque. E quando ele se encontra com o Senhor no Val do Jaboque, que o Senhor muda a vida dele, o Senhor inclusive mudou o nome dele, para ficar marcado que Deus estava mudando a vida dele. Transformou o nome dele de Jacó para Israel. E aquele homem que você via na narrativa bíblica, até aquele momento, enganando os outros, dando jeitinho, trapaceando os outros, na hora que ele teve um encontro com Deus, mudou agora o que ele tinha no coração, e daqui para frente você vai ver Israel fazendo o quê? Profetizando, meu irmão. Imagina, o cara que era o maior 171, enganava todo mundo na lábia, agora começa a falar coisas de Deus, do céu, revelar o futuro. Por que mudou a narrativa? Porque no meio do caminho, ele teve um encontro genuíno com Deus. Queridos, a melhor forma de mudar a nossa narrativa é quando nós temos um encontro genuíno com Deus. Vou lhe dar outro exemplo. Um profeta na Bíblia chamado Isaías. Chega na sua casa, leia o capítulos de 1 a 5 de Isaías. Isaías já era crente, já era profeta. Mas os 5 primeiros capítulos da Bíblia, sabe qual é a palavra que mais repete nos 5 primeiros capítulos? A palavra ai. E não era de dor, era de murmuração, de reclamação. Ai desse povo que não se converte. Ai desses dias turbulentos. Ai não sei o quê. Ai meu Deus. Ai. Só reclamava. Até um dia que a Bíblia diz que ele entrou no santuário do Senhor e ele teve uma visão, o céu se abrindo, o Senhor descendo diante dele. Qual a primeira reação dele? Ele disse o último ai da vida dele. Ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele só estava repetindo o que o povo falava. E hoje meus olhos viu a glória de Deus. Mas o Senhor vem, pega uma brasa, toca na boca dele, muda a história dele. Quando ele sai dali para frente, querido, você vai olhar do capítulo 7 até o 66 de Isaías, não tem mais um ai.
ele só tem agora a revelação de quem seria Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Ele descreveu Jesus, disse até os nomes que Jesus seria chamado. O lugar que ele moraria, com quem ele ia se relacionar, até como ele ia morrer, pendurado numa cruz. Que nos dias dele não existia essa pena de morte. Ele revelou até como seria a pena de morte de Jesus 700 anos depois. Mas o que mudou a narrativa desse homem? Um encontro genuíno com Deus. Quando Jesus esteve na terra, ele foi na cidade de Gadara. E quando ele desembarca na cidade de Gadara, tinha um homem lá que era considerado o terror da cidade. Um homem que era possuído de espírito maligno, que as pessoas amarravam ele em corrente. Ele rebentava as correntes, machucava as pessoas. E o pouquinho de descanso que ele tinha, ele dormia nos cemitérios e se alimentava do resto dos cadáveres. Você olha para uma pessoa dessa, você diria o quê? Não tem jeito. Mas um dia Jesus chegou lá, num barco. E quando Jesus desce do barco, esse homem corre em direção a Jesus. E quando corre em direção a Jesus, os espíritos malignos se manifestaram, Jesus expulsou. No dia seguinte, era notícia na cidade. O homem estava banhado, de roupa trocada, sentado, quietinho, ouvindo Jesus. O que mudou de um dia para o outro, uma situação tão desgraçada e miserável da vida de um homem, para um modelo de exemplo de vida? Diga comigo, um encontro com Jesus. Diga com vontade, um encontro com Jesus. Numa outra ocasião, Jesus foi a um lugar, quando você for comigo lá em Jerusalém, eu vou te levar nesse lugar chamado Tanque de Betesda. Jesus chega naquele tanque e tem um homem deitado lá, numa maca. Pensa agora o que você responderia. Jesus chega com ele, Jesus chega com você e diz assim: que queres que eu te faça? Você já imaginou Deus chegar com você, Jesus chegar com você assim: ei, diz aí o que é que você quer que eu faça? É a mesma coisa que ele assinasse um cheque em branco e dissesse assim: põe o valor aí. Mas sabe o que aquele homem respondeu para Jesus? Ah, Jesus, eu estou aqui na beira desse tanque há 38 anos e ninguém me ajuda. Jesus dando a oportunidade de mudar a vida dele, ele queria chorar o problema dele. Quantas vezes a gente faz isso na vida, querida? As oportunidades estão batendo na nossa porta e em vez da gente abraçar a oportunidade, a gente só começa a reclamar da vida. Só começa a reclamar dos problemas. Eu estou aqui e quando o anjo vem e move as águas lá, ninguém me ajuda a chegar. Meu irmão, pensa bem. Se ele queria solução para a vida, onde é que ele botava a maca dele? Na beira do tanque. Na hora que movesse, ele se jogava lá para dentro. Sim ou não? Sim, era uma solução, já que ninguém ajudava. Mas não, Jesus agora está ali, dizendo: o que é que você quer? Querido, eu não estou aqui para ouvir a dor do seu passado. Eu quero saber o que você quer daqui para frente. Eu quero saber o que você quer para ter uma nova vida daqui para frente. Não, eu quero contar o meu problema. Talvez hoje seja o último dia, em nome de Jesus, de nós pararmos com aquele negócio de dizer assim: porque ninguém me entende, ninguém me ouve. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Com muito amor, ninguém merece ficar ouvindo a mesma reclamação a vida inteira. Ninguém. Tem gente que não muda nem reclamação. Você encontra 10 anos depois, está com a mesma reclamação. O mesmo problema. Não renova nem o problema. O problema é o mesmo. A reclamação é a mesma. Anos depois, por quê? Porque não mudou o tesouro do coração. E a mudança do tesouro do coração só quando você encontrar Jesus de verdade na sua vida. No dia que encontrar Jesus de verdade na sua vida, muda o tesouro do seu coração, muda o seu discurso. Muda a sua narrativa. Jesus agora olha para aquele homem e diz assim: meu filho, para com isso, para de reclamar. Faz o seguinte, levanta, toma o teu leito, volta para a tua casa. Sai daqui, sai desse ambiente de reclamação, de colocar a culpa nos outros. Levanta, põe o teu leito, vai para a tua casa.
E ele saiu dali pulando, glorificando ao Senhor. Eu aprendi uma coisa que, quando eu ouvi, me deixou chocado, mas depois eu entendi que é verdade. Querido, é mais fácil Deus ouvir a tua adoração do que a tua reclamação. Deus não se move pelos nossos problemas. Deus não se move pelos nossos problemas. Que isso, pastor? Quer dizer que se eu vier reclamar para Deus, Ele pode fazer alguma coisa? Pode, que Ele pode fazer tudo, mas esse não é o objetivo dele. Porque imagina agora, vamos pensar agora ao contrário, fica no lugar de Deus. Se todo mundo que chegasse com você na vida reclamando, se você tivesse que fazer alguma coisa por ele, tinha como fazer? Não tinha. Não tinha. O que Deus procura? Adoradores. E só é adorador quem tem bom tesouro no seu coração. Quando você encontra o Senhor e tem tesouro no seu coração, e você aprende a agradecer a Deus até na adversidade, você está abrindo a porta do teu milagre. Agora, só reclamar não resolve. Não resolve. Nós precisamos, querido, de um encontro genuíno com Deus, que nos leve a amar a Deus, a sua palavra, para mudar o tesouro dos nossos corações. Só assim nós mudaremos as nossas narrativas. O último exemplo que eu quero te dar é de um homem que a Bíblia chamava de Saulo, depois Paulo, não teve mudança de nome nesse caso, é o mesmo nome, só idiomas diferentes. Esse homem, ele tinha um discurso: eu amo tanto a Deus, que quem não concordar do jeito que eu concordo, eu mato. Discurso bom, não? Eu penso que Deus é assim, se você não concorda, eu te mato. Era esse o discurso dele. Por quê? Porque foi o que plantaram no coração dele. Plantaram no coração dele. Até que um dia ele juntou uma caravana e disse: nós vamos lá na cidade de Damasco, e todos os cristãos que estiverem lá, que não concordarem do jeito que eu entendo Deus, eu vou morrer. Vou morrer. E quando ele sai para lá, ele se encontra com o Senhor no caminho de Damasco. O Senhor se revela para ele como uma grande luz. Diferente do que ensinaram errado para você, ele não caiu do cavalo, porque a Bíblia diz que ele não estava montado em cavalo. Ah, que isso, pastor? Mas eu desde criança ouvi falar que era coisa. Você não leu, você só ouviu o que os outros falaram. Apareceu a grande luz. Ele caiu por terra, mas ele não caiu do cavalo. Ele estava em pé e caiu. Simples assim. Ele caiu por terra. E o Senhor fala para ele: Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus que tu estás perseguindo. Os amigos dele levam ele para a casa de uma daquelas pessoas que ele ia perseguir e matar. Colocou na casa daquele homem, e aquele homem começou a botar a mão sobre ele, orar por ele e ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz que como escamas caíram dos seus olhos. E quando aquele homem ele sai dali, que tem esse encontro com Deus, passou a conhecer a Deus, estudar, se isolou para um retiro e foi ali durante um tempo estudar a palavra de Deus. Quando ele volta para Jerusalém, ele chega pregando boas novas de salvação, que Deus não queria matar, Deus queria salvar as pessoas. O que mudou na vida desse homem? O encontro verdadeiro que ele teve com Deus. Mude as suas narrativas. Não adianta termos uma narrativa religiosa se no nosso coração Jesus não reina e governa. Não adianta termos uma narrativa de reclamação da vida achando que vai haver uma transformação se Jesus não mudar o nosso coração. Não adianta até termos uma narrativa otimista e passar do otimismo para o ilusório se Jesus não tiver em nossos corações. Hoje nós precisamos da nossa narrativa e elas só mudam quando você tem um encontro verdadeiro com Deus. Existem outras formas de mudar a narrativa? Existe, mas a mais eficiente é quando você tem um encontro genuíno com Deus. Fique em pé, eu quero orar com você.
Feche seus olhos e responda para você mesmo essa pergunta. Qual a narrativa que tem saído da sua boca? Não responda para mais ninguém. Pode colocar uma música aqui, o pessoal vem tocar aqui alguma coisa de fundo. Qual as narrativas que tem saído da tua boca todos os dias? Que níveis de narrativas? O que elas estão construindo ou o que elas estão derrubando? Quais as narrativas que têm saído da sua boca? No dia da adversidade, no dia da conquista, no dia da realização do sonho, qual a narrativa que tem saído da sua boca? Porque tem isso também, né? A gente pede para Deus no dia da conquista, a gente vai celebrar lá no bar e esquece de Deus. Qual a narrativa que tem saído da nossa boca no dia mau? Qual a narrativa que tem saído da nossa boca quando nós temos que resolver um problema que exige de nós uma ação, uma atitude? Qual narrativa tem saído da nossa boca? As narrativas, elas são diretamente proporcional aos tesouros que nós já guardamos nos nossos corações. Volto ao texto. O homem bom guarda bons tesouros no seu coração. O homem mau guarda maus tesouros em seu coração, porque a boca fala do que está cheio no seu coração. Hoje eu quero desafiar você, independente do conhecimento que você tem de Deus, a dizer: Jesus, entra no meu coração. Jesus, venha morar no meu coração. Jesus, eu te dou permissão de hoje o Senhor entrar e arrumar o meu coração. E aquilo que o Senhor olhar, que eu por mais achasse que era um bom tesouro, mas que o Senhor vê que não é, eu te dou liberdade, joga para fora, tira do meu coração. Jesus, eu quero que o Senhor seja o maior tesouro a partir de hoje no meu coração. Eu quero que a partir de hoje o Senhor seja o dono do meu coração. Que a partir de hoje o Senhor seja o mestre do meu coração. Que o Senhor me ensine as tuas verdades. Eu não quero mais viver de fábula ou de que outros falaram, mas eu quero viver daquilo que o Senhor me ensina. Porque a tua palavra diz que quando o Senhor entra no meu coração e ensina no meu coração, eu acho descanso para a minha alma. Eu acho paz na minha alma e no meu espírito. Então, Jesus, hoje, venha ser o tesouro mais importante do meu coração. Você pode declarar isso hoje a Ele? Então diga para Ele: Jesus, venha ser o tesouro mais importante do meu coração. Venha ser o tesouro que eu quero guardar todos os dias no meu coração. Venha ser o instrutor, o professor, o mestre do meu coração. Venha ser Senhor dos meus sentimentos. Venha ser Senhor das minhas vontades. Venha ser Senhor da minha vida. A partir de hoje, Jesus, eu quero derramar da minha boca os tesouros que o Senhor depositar no meu coração. Tesouros de paz, de alegria, de bondade. Venha hoje, Jesus. Eu recebo. Eu hoje entendo que eu preciso que o Senhor seja o tesouro do meu coração. Você pode fazer essa oração a Deus? Ore, baixei, cantará, baixei, cantalás. Hoje é dia de nós esvaziarmos nosso coração dos nossos achismos. E um deles é achar que nós conhecemos Deus. Quando uma pessoa ela começa a dizer assim: não, porque eu já sei tudo de Deus, eu só ouço Deus, mas ninguém, você ainda não conheceu Deus, porque não é isso que ele ensina na sua palavra.
não é mesmo? Andar com Deus é um aprendizado diário. Andar com Deus é ser transformado dia após dia. Isso é o processo da regeneração que a Bíblia fala. Dia após dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Jesus nos fez um convite muito especial, disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Sua alma está inquieta, as suas narrativas são turbulentas, as narrativas, as palavras quando saem da sua boca, elas ofendem, quando saem da sua boca, elas reclamam, elas revelam a amargura de vida que você levou. Então elas estão denunciando que tem tesouros mal aí dentro que precisa ser retirado e ser colocados bons tesouros. E hoje, se você não veio por acaso nesse tempo, você não está assistindo essa pregação online por acaso, é porque o Senhor quer que você mude as narrativas, mas elas só serão verdadeiramente mudadas quando mudar o tesouro do seu coração. Eu quero desafiar você nessa hora a repetir essa oração comigo. Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua palavra, que é a verdade que liberta. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra que me fez entender que quando a minha narrativa é má, é porque o tesouro do meu coração também é mau. Mas hoje eu também aprendi que quando tu entras no meu coração, tu muda todos os tesouros, e o Senhor passa a ser o tesouro principal. Por isso eu te digo, Jesus, entre no meu coração, mude tudo que for preciso, porque a partir de hoje eu quero ter um coração novo, com a tua presença, para ter novas narrativas nos meus lábios. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu quero lhe dizer que nós estamos aqui como igreja, não somos perfeitos, porque quem disser que é perfeito em uma igreja está mentindo. Mas nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à casa do Senhor, para juntos caminharmos e termos nosso coração a cada dia mudado, porque não é um ato só, é uma mudança contínua, a cada dia mudado, para que o Senhor plante palavras de vida em nossos lábios. Se você tomou essa decisão, ou mesmo